pregar uma das mensagens muito perigosas de serem pregadas. Por que perigosas? Porque histórias bíblicas muito conhecidas nos dão a sensação que nós as dominamos. A história que vou pregar aqui hoje talvez seja, sem sombra de dúvida, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Talvez a história mais explorada pelas professoras do Kids com as crianças. E por isso que ela é uma pregação perigosa. Porque pelo fato de acharmos que conhecemos muito, isso nos dá a sensação de que não há nada de novo lá. Mas a palavra se renova a cada manhã. E eu sei que Deus tem uma porção para nós. Então abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, que significa 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele não chegava a ter 3 metros, 2,90, mas bem alto, né? Vamos orar? Você precisa de uma palavra? Amém? Oh, glória. Feche os seus olhos aí. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos carentes da Tua voz, necessitados da Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, somos como crianças que não sabem absolutamente nada sobre a vida. Falamos coisas, mas não sabemos nem o que falamos. Fala conosco, Senhor. Preenche os vazios da minha alma. Embriaga-me com Teu Espírito. Liberta-me de meus medos. Toda a minha teimosia e o meu orgulho, que sejam esmagados agora pelo poder da Tua palavra. E que ao findar desta reunião eu esteja completamente sarado, empoderado, cheio de coragem para viver os Teus planos da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 16 de 1 Samuel, que é o capítulo anterior ao que lemos, ele nos mostra a figura de Davi, após ser ungido por Samuel a rei. E essa unção que Davi recebeu não mudou a rotina de Davi, você sabe disso. Ele foi ungido rei, mas a rotina de Davi era morar com o pai, ir ao palácio, tocar harpa para o rei Saul e ser pastor de ovelhas. Ele foi ungido rei, mas mesmo depois da unção, ele continua com as suas ocupações tradicionais. Talvez a única coisa diferente foi que, além de pastor de ovelhas, além de morar na casa do pai, o Jessé, Davi começou a ser músico do palácio. Mas nenhuma das funções, nenhuma delas, tinha relação direta com a unção que ele recebeu. Ainda muito novo, você vê Deus indo até a casa de Davi, pelo profeta Samuel, desprezando seus irmãos, ao ponto de que Samuel diz: olha, cadê o menino mais novo? Está faltando algum. E o pai diz: olha, tem o mais novo que está no pasto. E Samuel diz: ninguém vai sentar à mesa para comer enquanto ele não chegue. A verdade é que ele tem uma unção poderosa. E quando Deus diz que algo vai acontecer, vai acontecer. Mas ele ainda não é rei. Ele continua sendo apenas um pastor de ovelhas. A unção que revela um futuro glorioso não muda quem Davi é. Eu conheço pessoas que falam assim: pastor, minha vida
Era uma bênção, até o dia que eu comecei a trabalhar fora. De lá para cá, relatórios, reuniões, conferências, viagens para o exterior, eu não me conheço mais. Outros dizem, depois que eu comecei a faculdade, a minha vida espiritual vazou. Porque o pessoal fuma, bebe, balada, escuto professores que professam uma fé contrária. Eu sei que Deus tem promessas para mim, mas o que eu estou vivendo hoje, os anseios de uma vida futura melhor, estão me fazendo perder quem eu sou. Escute aqui, você não pode ser escravo dos seus sonhos. Todos nós temos sonhos. Sonhos de prosperar, sonhos de abrir uma empresa, sonhos de comprar uma casa própria, sonhos de ganhar mais, sonhos de ter um ministério relevante. Todos nós temos sonhos. Mas você não pode ser escravo do seu sonho. Você não pode parar de fazer o que tem que fazer hoje, só porque o que você faz hoje não combina com o seu sonho. Davi foi ungido a rei. Quem ele vai ser? Rei. Mas hoje ele pode ser rei? Não. O que ele pode fazer? Ele pode cuidar das ovelhas, ele pode tocar harpa para Saul, e ele pode morar com o pai. Ele não abandona quem ele era para viver um sonho. Você não pode achar que o que Deus tem para você vai acontecer debaixo de bagunça. Que o que Deus tem para você vai acontecer debaixo de irresponsabilidade. Deus me dá um sonho, eu jogo tudo para o alto e vou viver uma aventura. Sonhos de Deus não são uma aventura. Talvez a maior ousadia não é jogar tudo para o alto, mas a maior ousadia é carregar uma grandeza que Deus disse que vou ter, e ainda assim continuar fazendo o meu trabalho do dia a dia. Continuar na humildade, continuar plantando e fazendo, mesmo sabendo que o que Deus tem para mim lá na frente é algo grandioso. Eu não sei de verdade para quem eu estou pregando, mas por mais bonito que seja o que Deus diz que você vai ser, por mais ideal, você não pode ser um escravo do teu futuro, porque se você viver como escravo do teu sonho, você vai sucatear o dia de hoje. E existem coisas para se aprender no dia de hoje. Amanhã, segunda-feira, existem coisas para você aprender quando você pega a condução e vai para o trabalho. Existem pessoas que Deus permitiu estar nessa temporada da sua vida, que só vão estar nessa temporada da sua vida para te ensinar alguma coisa. Pessoas que vão ficar alguns meses, alguns anos com você, e você nunca mais vai vê-las, nunca mais vai olhar na cara delas, mas elas estão lá por permissão de Deus, para treinar teu caráter, para treinar tua paciência. Então você não pode rejeitar o que está vivendo hoje, porque Deus diz que amanhã você vai viver uma vida grandiosa, porque Deus tem um jeito todo especial de fazer que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então maravilha, pastor, eu não trabalho mais porque eu tenho um sonho de abrir um negócio. Você já abriu um negócio? Não, então vá trabalhar. Pastor, eu tenho um sonho de morar nos Estados Unidos. Você tem visto? Não. Você tem passaporte? Não. Você sabe como ir para lá? Não. Você fala inglês? Não. Então vá trabalhar, vai vender sua trufa, vai vender seu cachorro quente, que um dia, se Deus prometeu que você vai morar lá, se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito. E o que nós vemos hoje? Pessoas que recebem uma palavra profética, ficam sentadas no sofá, sucateiam suas vidas, não fazem mais nada, ridicularizam do seu futuro, do seu presente, estão esperando. Não seja escravo do seu sonho. Não seja escravo do seu sonho. Você não pode parar toda a sua vida para se dedicar a um sonho exclusivo. Você não pode. Davi estava ali, ungido, mas ele estava fazendo o que tinha que fazer. Dedinho na harpa, tocando para Saul, cuidando das ovelhas, cuidando da casa. E se alguém perguntasse para ele: quem você é? Olha, eu fui um garoto que fui ungido rei, mas além de ser ungido rei, eu sou músico, eu sou pastor de ovelhas e eu moro com meu pai. Porque Davi tinha algo que faz todo homem que quando tem crescer. Ele era um servo. Ele era um servo. E quem é servo não escolhe o que faz. Quem é servo serve. Se você quer ser uma pessoa grande aos olhos de Deus, pare de colocar condições naquilo que você está disposto a ofertar. Oferte e seja útil para a glória de Deus. Deus tem um jeito especial de pessoas que simplesmente servem, de promovê-los, de levantá-los. Pessoas que dizem apenas: eu quero só ser útil, pastor. Você vai aprender a lidar com situações diversas e diferentes e se manter fiel. Mas o que acontece com alguns? Cansou? Some. Arrumou emprego? Some.
Comprou casa própria, some. Está ganhando um pouquinho mais, some. Quando não tinha nada era fiel, agora que Deus abriu porta, some. Você tem que aprender a transitar. Que ter metas é importante, ter sonhos é importante, mas não dá para sucatear o resto. Está entendendo ou não? Não dá. Você não precisa viver uma aventura, você precisa viver pela fé. Você lembra o que o diabo disse para Jesus na tentação? Sobe aqui no pináculo e se joga daí. Se joga. E quando você se jogar, dá ordem aos anjos para te pegar. Que negócio é esse de se jogar? Que negócio é esse? Nós não somos aqueles que se jogam. Nós somos aqueles que oram, trabalham e creem no milagre. E no tempo de Deus, na hora de Deus, as coisas vão começar a dar certo. E até que essa hora chegue, que esse tempo chegue, eu me manterei fiel fazendo o que Deus colocou nas minhas mãos. Ei, não se deslumbre com o que Deus te disse. Se Deus te disse algo, significa que Ele vai fazer. Mas o tempo certo é Ele que determina e não você. Você tem que chegar no que Deus te prometeu completo. Não adianta você chegar no que Deus te prometeu ao preço de ter destruído tua família, ao preço de não ter saúde. Eu estou vivendo meu ministério, e agora? Então quer dizer que Deus disse que você vai ter um ministério relevante, mas ficou para trás casamento, ficou para trás saúde, ficou para trás pai, mãe. Não, você não pode viver o que Deus prometeu para você incompleto. Então cuide de tudo. E aí o que acontece com Davi? Ele tem a unção de rei, ele continua sendo músico, ele continua sendo pastor e morando com o pai. Enquanto isso, aparece um gigante, um homem de 2,90 metros, com um capacete, com uma armadura. E enquanto ele está vivendo seu dia a dia, levanta-se um gigante, um guerreiro que assusta todo Israel, assusta o rei Saul, assusta um exército. Mas sempre quando existe uma pessoa fiel no pouco, Deus começa a criar seus shows para tirar da escuridão aquele que é fiel a Ele. Eu quero dizer uma coisa: se você souber ser fiel na fase que ninguém te vê, se você puder contrariar a lógica, porque tem muita gente que vem no nosso ouvido dizer: mas você tem tanta promessa, como é que você se sujeita a fazer isso nesse momento? Você tem tanta promessa, você tem tanto potencial, como é que você aceita? Porque as pessoas acham que a nossa grandeza virá das nossas mãos, mas a nossa grandeza virá daquele que nos deu palavra. Eu quero dizer uma coisa: não sucateie sua fase atual, porque se você continuar fiel, Deus vai começar a fazer alguns gigantes se levantarem. E esse gigante não tem a ver com Saul, esse gigante não tem a ver com Israel. Esse gigante é a ferramenta que Deus vai usar para tirar você da escuridão e levar você para um tempo de honra que Ele prometeu para você. Meu irmão, você não tem noção do que Deus ainda preparou para esse ano. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas se você for fiel, Deus manda dizer, vai começar a chegar rebuliço, vai começar a chegar situações que você nem faz ideia. Porque quando Deus permite um gigante se levantar, Deus sempre levanta na outra ponta alguém. Deus sempre vai usar alguém. Golias pode ter pego Saul desprevenido, Golias pode ter pego o exército de Israel desprevenido, mas Deus ninguém pega desprevenido. Deus não tem medo de ninguém. E ali está Davi fazendo o seu trabalho diário, tocando no salão nobre do Saul, indo levar comida para as ovelhas e cuidando das ovelhas e morando com o papai. E é interessante que Davi tem 7 irmãos. O pai dele teve 8 filhos. Os 3 maiores estão no campo de batalha. Os 3 filhos mais velhos estão lá, treinados para ser soldados. E os outros 5 filhos estão em casa. Em casa. Davi pertence aos 5 filhos menores. Só que Davi é músico, Davi é pastor de ovelha, Davi é um menino ocupado. E agora Jessé tem 5 filhos, e ele vai chamar um dos filhos para levar marmita para os irmãos. Ele tem 5 filhos. Adivinhe quem é o filho que ele chama para levar marmita? Quem é o filho? Diga para mim. Davi.
É o filho que ele chama. Primeira coisa, Deus nunca vai chamar desocupados, nunca. Eu não sei o que os outros filhos fazem, mas com certeza não era nada relevante, porque a Bíblia nem dá a eles a sua profissão. Mas existe um privilégio em ser chamado. Você não tem noção a importância. Se eu e você soubéssemos o privilégio que é um chamado, nós pararíamos de ficar reclamando no canto e dizendo: nossa, porque só me chamam? Nossa, tanta gente aí só ligam para mim. Nossa, tanta gente para ajudar, só eu. Se você soubesse o privilégio que é receber um chamado para servir a Deus, você pararia de reclamar e começaria a dizer: obrigado por eu ser chamado. Davi não fica dizendo: ei pai, se liga, eu já sou pastor e sou músico, tem 4 desocupados aí em casa, pede para ele levar a marmita. Não, Davi sabia que é no chamado que acontece o ministério. É no chamado, é estando na brecha que a porta se abre. Se você está fugindo do chamado, você está fugindo da sua missão. Pare de olhar para aqueles que não querem, coloque-se na brecha e não rejeite o chamado de Deus na tua vida. Não rejeite. Você não faz ideia do privilégio de ser chamado. Eu me lembro quando eu era garoto, o pastor ficava falando: nós temos congregações. Ninguém gostava de ir na congregação, porque na congregação só tinha velho. Ninguém gostava. E assim, a gente ia pregar, mas eu era moleque, eu tinha 17, 18 anos. Não tem minha cabeça de hoje. Então eu ia na congregação pregar, depois do culto, pegava ônibus, não tinha carro, aí chegava lá, ficava sentado, tinha meia dúzia de irmão, meia dúzia. Aí cada irmão cantava o hino da harpa. Era um negócio terrível. Cada um cantava um hino, e a hora passando, os irmãos tudo aposentados no outro dia. E eu tenho que trabalhar fora. Mas eu entendi que aquilo era a minha oportunidade. Eu não conseguia pregar na matriz, mas eu conseguia pregar lá. E eu preparava meu sermão e eu pregava, porque eu entendia que havia um valor no chamado. Havia um valor de estar ali. Nem todo chamado é bonito, nem todo chamado é elegante, mas há uma importância. Quando você ouve Deus dizendo: eu posso te usar, e você diz: sim, Senhor. Ah, mas não é nobre, não tem aplauso, não tem holofote. É fácil você ver eu aqui em cima de uma plataforma como essa, cheias de luzes, mas eu não comecei assim, meu irmão. Eu não comecei. E se você quer ser como eu, não queira ser como o Diego de hoje. Queira ser como o Diego de anos atrás, que não tinha nem beleza nem formosura, que a gente pegava o Camargo velho, ia lá para o Itaim Paulista e não sabia que hora ia voltar, ou nós íamos propriamente para ir Carvalho, tomava chuva. Me lembro uma vez que eu fui fechar a igreja, eu era porteiro, eu era zelador, eu era tudo, eu fechava a igreja. Hoje eu tenho o privilégio de estar numa igreja que nós temos vigilantes, mas eu lembro que eu fui fechar a igreja, olha que coisa maluca, eu trancava a igreja, eu era tecladista, viu, Rafa? E aí eu fui fechar o portão e coloquei o teclado no chão para fechar o portão da igreja. Só que aí, o que eu fiz? Entrei no carro e deixei o teclado lá na calçada pelo lado de fora. E aquela madrugada é terrível. Choveu, mas choveu. E aí, preguiçoso, falei para Carla: Carla, e o teclado? Não sei. Deve estar no porta-mala. Você guardou mesmo? Guardei. Pois bem, fui dormir. No outro dia de manhã, fui com dor de barriga, quase cagando na calça. Abri o porta-mala. Quando abri o porta-mala, não estava lá. Pois na hora, Satanás já veio: seu besta, você deixou lá de fora. E foi mesmo. A vizinha que morava no fundo da igreja não gostava da gente. Não gostava. Por quê? Porque antes de eu ser pastor lá, não tinha bateria, não tinha muito barulho. Quando eu fui para lá, eu levei músico, bateria. E aí o quarto dela ficava no fundo da porta da igreja. Então ela odiava a igreja. Tanto que as poucas pessoas que iam, ela vinha com a vassoura para pôr para fora. Não estou mentindo não. É assim mesmo, xingava e não sei o quê. E aí eu lembro que eu cheguei com uma cara de besta lá, olhando no portão, abri a igreja era do tamanho de metade desse púlpito, não tinha muito onde procurar. Olhei aqui, olhei ali, não estava. Aí ela estava no portão: ei pastor, o que você está procurando? Eu já falei: Satanás vai começar a rir da minha cara aqui. Porque meu filho chegou de madrugada do trabalho, 3 da manhã, tinha um teclado aí na calçada, todo ensopado, chuva. Falei: pastor. E eu estou a madrugada inteira com o secador de cabelo secando o seu teclado aqui, para ver se a água passa. Pois eu falei: Deus é muito maravilhoso.
Nem me importa o teclado funcionar, só dela ter secado a noite toda, já está valendo tudo. Pois liguei o bichinho funcionou. Mas sabe por quê? Porque quando Deus te chama e você diz sim, Ele tem um jeito todo especial de trazer glória, aparentemente aquilo que nunca vai ter glória. Meu irmão, põe tuas mãos para trabalhar, que Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer. Fala para o seu irmão, quanto mais você faz, mais Deus vai te chamar para fazer. E quanto menos você faz, menos Deus te chama para fazer. Então você está sendo, eu estou esperando o meu ministério, vai morrer aí. Porque Deus vai chamar quem já está fazendo. Deus vai chamar quem já está trabalhando. Deus vai chamar quem não fica escolhendo, faz. E a Bíblia diz que o que aconteceu, eu quero ler com você 1 Samuel 17:17. Nessa ocasião, Jessé disse a Davi, o seu filho, pegue um quê? Ou uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Verso 18. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Então Jessé está dizendo para Davi, vá para o campo levar comida para os seus irmãos. Você vai levar queijo, você vai levar grãos tostados. Só que quando Davi chega no campo, olha aqui o versículo 19. Eles estão com Saul, os irmãos de Davi, e com todos os homens de Israel no vale de Elá. O que eles estão fazendo? Eles estão com medo? Não, eles estão fazendo o quê? Lutando contra quem? Agora, nos primeiros versículos do capítulo 17, diz que há um gigante. Há um gigante chamado Golias, que está afrontando o povo de Deus. Só que os irmãos de Davi e todos os soldados estão lutando contra quem? Contra os filisteus. Tem um gigante xingando eles. Tem um gigante dizendo que o Deus deles é fraco. E ao invés de enfrentar o gigante, eles estão lutando contra soldados filisteus. Israel está lutando contra quem não tem que lutar. Israel está cortando a cabeça de quem não está falando nada. Israel está lutando contra alguém que não vai passar humilhação. Porque por mais soldados filisteus que eu mate, enquanto Golias estiver vivo, a humilhação vai permanecer. A reflexão que eu faço é, até quando eu vou lutar contra quem eu não devo, mantendo vivo aquele que realmente está me atormentando? Quanto tempo mais eu vou ignorar as batalhas que realmente importam, para ficar gastando todo o meu tempo com coisas banais? Quanto mais nós vamos gastar a nossa energia com coisas idiotas, enquanto tem um gigante na nossa frente, rindo da nossa cara, zombando da nossa fé, ameaçando a nossa família? Se você quer ter uma vida relevante, se você quer vencer as batalhas, você tem que focar na batalha que realmente importa, e não nas distrações. Eu quero desafiar você a entender que o seu problema não é com a sua nora, o seu problema não é com a sua chefe, o seu problema não é com o seu pai, não é com o seu patrão. Seu filho não é seu inimigo, sua esposa não é sua inimiga. O crente que está sentado no banco de trás, que você não vai com a cara dele, também não é seu inimigo. Todos nós temos um adversário em comum, que todas as manhãs se levanta para roubar, matar e destruir, para zombar da nossa vida. Existe um adversário que nos afronta dia e noite. O que eu estou fazendo? Eu estou de carinha virada porque aquele irmão falou mal de mim. Eu estou nervoso porque o fulano falou mal do meu corpo, ou porque alguém disse que eu não sirvo para nada. Eu não posso estar preocupado com conversa fiada, enquanto eu tenho um inimigo que se levanta para arrebentar com a minha fé. Escute aqui, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que descaradamente zombam de você, elas falam mal de você por aproximadamente 20 minutos, e depois que elas falam, elas não se lembram mais do que falam. 20 minutos. É isso que as pesquisas dizem, que uma pessoa que se senta para fazer fofoca de alguém, para falar mal, o máximo de tempo que ela aguenta falar de você sem trocar de assunto são 20 minutos. Depois de 20 minutos elas se esquecem e partem para falar mal de outro.
e partem para fazer fofoca da vida de outro. 20 minutos, 20 minutos, e você gasta a energia da sua vida fazendo um texto desse tamanho, respondendo um WhatsApp com várias coisas horríveis, gastando o seu tempo aprontando coisas terríveis para o seu coração, lutando contra filisteus, enquanto Golias está em pé. Quais são as bobagens que nós temos que deixar? No capítulo 17, no versículo 20, a Bíblia diz que quando chegou na hora de madrugada, levantando-se de madrugada, Davi deixou o seu rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora que, com um grito de batalha, na hora, o exército estava saindo para as posições de combate. Ele chegou, deixou as ovelhas guardadas, e no versículo 22, a Bíblia diz assim: Davi deixou o que havia trazido com um responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Davi não é nenhum irresponsável. Ele está indo levar marmita para os irmãos, mas ele arruma um responsável para cuidar das ovelhas. Uma coisa é largar de mão, outra coisa é delegar. Escute aqui, não sei se você está entendendo o que Deus está falando, mas Deus está construindo um perfil de alguém que vai calar a voz do inimigo essa semana. Eu estou pregando para pessoas que Deus está, enquanto eu estou pregando, Deus está te dando ideias, Deus está mostrando a realidade, porque o inimigo vai ficar sem graça essa semana. Eu quero declarar que toda a risadinha do diabo contra a sua vida vai acabar, essa patifaria essa semana. Há uma unção que vai ser liberada aqui, que vai trazer autoridade para você e respeito, porque você não é filho de chocadeira, você é filho de Deus. Agora escute, homens que fazem o inimigo parar de sorrir, são homens que não se deslumbram com seus sonhos, são homens que fazem o que tem que ser feito quando são chamados, e são homens e mulheres responsáveis. Ele confiou as ovelhas a alguém. Se você quer crescer na vida, pare de mudar de fase, largando as coisas que fazia. Seja responsável. Se você vai mudar de empresa, não larga a empresa que você trabalhava, dizendo agora não vou fazer meu trabalho. Saia de lá pela porta da frente. Coloque o trabalho em ordem. Ensine a pessoa que vai assumir sua função. Não saia de lá fazendo coisa tramóia, trambique. Se você vai terminar um relacionamento, você não é obrigado a casar com quem namora. Mas se você vai terminar um relacionamento, termine de forma honesta, termine de forma respeitosa. Para de esculhambar a tua ex-namorada, o teu ex-namorado, porque em algum momento ela serviu para você. Nós temos essa mania desgraçada de não conseguir deixar as coisas com responsabilidade. Nós jogamos, porque não me interessa mais, eu vou jogar. Enquanto você jogar as coisas, Deus nunca vai te dar algo maior. Enquanto você sair jogando, a empresa que trabalhou, o relacionamento que teve, a igreja que congregou, chega aqui na Lírio dizendo, nossa, a Lírio é maravilhosa. E a igreja onde eu estava era uma porcaria. Mas você congregou lá 20 anos, lá você foi alimentado, lá você foi cuidado, lá você adorou, lá você viu suas feridas sendo saradas. Então aprenda a parar de jogar as coisas, porque quem joga as coisas, Deus nunca dará algo relevante nas suas mãos. Saia dos lugares com responsabilidade. Davi deixou um guarda cuidando das ovelhas, deixou um guarda. E se tem uma coisa que o inferno é especialista, é bagunçar as coisas que você deixa. Seja homem, seja mulher de Deus, não fale mal das pessoas que um dia fizeram bem para você, mesmo que hoje elas te causem dor. Não difame aqueles que te difamam, porque cada um transborda o que tem dentro de si, e você é cheio do Espírito Santo. Não se iguale aos seus algozes. Seja um homem e uma mulher de Deus. E agora Davi chega como um homem simples, mas ele chega ali, e em 1 Samuel 17, 23, ele ouve uma conversa. Que conversa é essa? Enquanto conversava com eles, o gigante começou a falar. E Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha da batalha e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. O que Davi ouviu? Eu vou destruir qualquer homem que se levantar contra mim. Eu vou destruir e cortar a cabeça e dar as bestas feras do campo. E Davi se aproxima diante desse homem, e ele só foi levar uma marmita para os irmãos. Ele se aproxima diante desse vagabundo do Golias, e vê Golias, e logo ele pergunta para aqueles que estão ao lado, o que iria receber aquele que matasse esse vagabundo. Está lá em 1 Samuel 17, 26.
E Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Mas acontece algo interessante. As pessoas, ao invés de olhar para o menino corajoso e dizer parabéns, o próprio irmão de Davi se levanta contra ele. Em 1 Samuel 17:28, Eliabe, um dos seus irmãos mais velhos, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, e você veio aqui para quê? Para vir à batalha. Essa ira que Eliabe tem de Davi não é recente. Para alguém falar para Davi o que está falando agora, era algo que estava guardado já. Sem dúvida, Eliabe já tinha ódio do irmão. Ele apenas está colocando para fora algo que guardava. E você tem que entender que a presença de Davi acendeu o que sempre existiu na vida do irmão. E na medida que você se move em alguns posicionamentos, e na medida que você se posiciona como uma pessoa responsável, uma pessoa que serve, uma pessoa que atende o chamado, uma pessoa que é fiel no pouco e também é fiel no muito, uma pessoa que não fica ligando muito para a nobreza da função, mas você quer ser útil, mesmo tendo uma unção de grandeza, você pode ter certeza que todo posicionamento espiritual vai trazer o inferno, o ódio do inferno. Eliabe está sendo usado por Satanás para dizer: ei moleque, cale a sua boca, você é presunçoso, quem você acha que você é? Parece que você quer ser melhor do que a gente. Eu quero dizer que o inferno sempre vai se acender com algumas pessoas que não tem problema em aceitar o chamado, não tem problema. Se você for uma pessoa muito emocional, talvez você nunca vai chegar longe, porque o inimigo sempre vai tentar colocar uma pressão. Quando o desafio vier, se você for uma pessoa muito sensível, você vai começar a bater boca com Eliabe e dizer: não mano, me aceita, não mano, eu não sou o que você está falando que eu sou, mano, não. Mas Deus manda dizer: não perca tempo com os Eliabes. Eu te trouxe até aqui, eu sustentei você até aqui. Você sempre vai ter uma direção para seguir. Ou você vai conversar com Eliabe, ou você vai enfrentar demônios. E Deus manda dizer: pessoas carnais sempre vão reclamar de você, pessoas carnais sempre vão criticar e falar e menosprezar. Mas quando você lembra onde você está escondido, você vira o rosto para Eliabe e vai em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Deus manda eu dizer: entra no teu propósito hoje, entra no teu propósito hoje. Levanta a mão para cá, em nome de Jesus. Inferno, pode se levantar. Entro no meu propósito. Sabe o que Davi fez? Sabe o que Davi fez? Ele olha para o irmão dele que está dizendo: você é um exibido. Põe o versículo 29. Ele olha para o irmão dele e fala: ei, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem conversar? Davi ignora completamente Eliabe. Ele ignora, porque eu sou o menor, mas eu tenho unção. Eu sou pequeno, mas eu tenho unção. Eu sou a rapa do tacho, mas eu tenho unção. Eu sou pobre, mas eu tenho unção. Dos meus irmãos todos, eu sou o mais pobrezinho, mas eu tenho unção. Olha o que Davi fez no versículo 30. Então, o que ele fez? O que ele fez? Será que só isso não resolve sua vida essa semana? Ele fez o quê? Ele se virou. Está o Eliabe ali, pistola da vida, nervoso, endemoniado, xingando ele. Será que eu não posso conversar? Será que se você dá uma viradinha de cabeça, será que não resolve? Ele se virou e perguntou a mesma coisa para os outros. Você não quer responder, mano? Não tem problema não. Você pode me responder: quem que vai ganhar aquele que matar aquele vagabundo do Golias? Se você ignorar um insulto de 20 minutos, você pode sair hoje de uma cabeça completamente diferente. Não deixa 20 minutos do ódio de um fofoqueiro matar um destino da tua vida. Não deixa 20 minutos de uma pessoa que não tem o que fazer, não tem uma louça para lavar, não tem um cocô de cavalo, de cachorro para resolver. Alguns têm até cavalo em casa, né? Não tem um tempo para resolver, para falar de você. Não deixa 20 minutos destruir a obra de Deus na sua vida. A Bíblia diz
que Davi vai até Saul. Saul olha para ele e Davi se apresenta contando histórias. Ele fala: ó, você está estranhando o meu tamanho, você está estranhando quem eu sou, mas eu já matei leão, eu já matei urso, eu tenho história para contar. As minhas histórias me habilitam. Um dia eu estava lá cuidando das ovelhas, entrou um leão e eu matei. Um dia eu estava lá cuidando das ovelhas, entrou um urso e eu matei. Eu estou pronto para viver isso. O Deus que me livrou inúmeras vezes vai me livrar de novo. O Deus que me sustentou na noite escura vai me sustentar de novo. É por isso que eu amo a palavra de Deus em Lamentações capítulo 3, versículo 21. Todavia lembro-me do que pode me dar esperança. Graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois pelas suas misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação. E aí Saul diz: ok, você vai lutar então pega a minha armadura. A Bíblia diz que Davi colocou a armadura de Saul, colocou a couraça, colocou a túnica, pegou a espada. Mas Davi olha e diz: eu não posso andar com isso, eu não tenho experiência com essa nobreza, com essa beleza. Porque assim, quando você não é ninguém, as pessoas não ligam. Mas quando você começa a desenvolver, elas querem fazer a tua agenda, elas querem fazer o seu compromisso, elas começam a dar palpite na sua vida. Quando você não é ninguém, elas não ligam. Mas agora que você quer, elas querem escolher o carro que você vai comprar, elas querem escolher o bairro que você vai morar, elas querem escolher o namorado que você vai ter. Quando você não tinha nada, era um bosta na água, ninguém ligava. Mas agora que você é alguma coisa, não deixe quererem vestir você com uma arma que você nunca usou. O mesmo Deus que te sustentou até aqui vai continuar sustentando com as armas que te deu até aqui. Não se deslumbre com aqueles que só conseguem ver você na superfície. Aquele que te sustenta desde a escuridão permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. É assim que os valentes caem, quando querem usar armas de outros. É bonito parecer Saul. Saul é grande, alto, forte, treinado, resplandecente. Saul é incrível, mas eu não sou Saul, eu sou Davi. É maravilhoso, é lindo, olha o topete dele, mas você não tem topete, você é careca. É maravilhoso morar nos Estados Unidos, mas tu mora em Itaquera. Nossa, é incrível, mas tu não é. E tu chegou até aqui sendo quem você é. E tu sobreviveu a tudo sendo quem você é. Então por que eu vou mudar minhas armas agora? Por que eu vou mudar meu tom de voz? Conheço vários pastores aí que querem copiando os outros. Não vai falar do jeito que Deus falou para você falar. Quer ter uma vida relevante? Seja você. Encha-se do Espírito Santo, seja você. Você não é um erro. Você tem o cabelo que tem para ter, você tem a altura que tem para ter, você tem a pele que tem para ter, você tem o tom de voz que tem para ter. E Deus nunca errou. Então eu não vou, Saul, vestir a tua armadura, porque eu vou calar o riso do inimigo, sendo quem Deus me chamou para ser. Todo complexo de rejeição cai por terra agora em nome de Jesus. Toda palavra que você tem dito a si mesmo: eu não me aceito, pare de ser besta, seja quem você é. Deixe brilhar a luz de Deus na tua vida, deixe nascer a presença de Deus. Encha-se do Espírito, encha-se da glória. Davi, ele não quer espada. Davi não quer. Ele é um menino ruivo. Só que agora ele vai para o campo da batalha. Ele é o filho de Jessé. Ele é o menino que foi ungido rei, mas se manteve fiel, fazendo o que tinha que fazer até Deus o levantar. Olham para ele, ele é um garoto, mas ele tem óleo. Ele é um menino, mas ele tem óleo. Ele é um pastor de ovelha, mas ele tem óleo. Eu vou dizer uma coisa: perca tudo, mas não perca o óleo. Não perca o óleo na tua presença, a presença de Deus. No versículo 43 de 1 Samuel 17, Golias fala o seguinte: ele olha para Davi. Davi não está usando arma de guerreiro. Davi está usando o que sempre usou, um cajado, porque ele é pastor de ovelha. O que ele é pastor? Cajado. Aí o Golias, que não entende nada, é burro, fala: se você
por acaso eu sou um cão, para que você venha para mim com um pedaço de pau? Ô Golias, seu idiota, não é um pedaço de pau, é um cajado. O diabo não entende as armas que Deus te deu. O cão vai dizer que a tua oração é um pedaço de pau. Não é pedaço de pau não, isso aqui é um cajado. Sabe onde Golias cai? Quando começa a subestimar as armas espirituais que a gente tem. É por isso que aquilo que falam de perda de tempo, não é perda de tempo não, é oração. O que é coisa para desocupado? Não é coisa para desocupado não, é servir a casa de Deus. Entretenimento de idiota, não é entretenimento de idiota não, é adoração. Entregar dinheiro para o pastor, não é entregar dinheiro para o pastor não, é ser um ofertante e dizimista na casa de Deus, para honrar o meu Deus. Pode rir, pode zombar das minhas armas, porque quando a unção for despertada, você vai ver que não é pedaço de pau, é propósito. Não é pedaço de pau, é cajado. Não é pedaço de pau, não é para matar inseto, não é remo, é propósito. Deus manda dizer para você: deixa rir, porque os carnais não conhecem armas espirituais. Deixa zombar, deixa dar risada, deixa falar que você é um perdedor. Carnais não conhecem armas espirituais. Carnais não conhecem a força do louvor, a força da adoração. Carnais não conhecem a força do clamor. Carnais não sabem o que é uma devocional pela manhã. Todos os dias pela manhã eu me organizo a escrever e fazer um vídeo. Tem dia que eu falo: meu Deus, eu estou cansado de fazer, mas eu recebo tanto direct: pastor, eu estou esperando aquele vídeo que o senhor grava de manhã para eu sair. Eu sei que de alguma forma Deus me usa naquele momento, é um vídeo de 1 minuto, mas eu sei, mas carnais acham que é um vídeo, carnais acham que é alguma coisinha. E aí o que o carnal faz? Põe o versículo 43 e 44, estou encerrando já. E o filisteu, o que ele fez? O 43 e 44. E ele disse a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau, invocando os seus deuses? E Filisteu amaldiçoou Davi. Põe 44, dizendo: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Agora aqui eu encerro. Como é que eu acabo com o riso do inimigo? Sendo um homem de Deus, sendo uma pessoa que não vai ser escravo do sonho. Deus me fez promessas, mas até que as promessas se cumpram, eu continuo fazendo o que Deus me chamou para fazer. Como é que eu acabo com o riso do inimigo? Sendo responsável, não largando nada de forma irresponsável, mas cuidando daquilo que uma época me serviu. Como é? Não usando as armas dos outros, mas usando o que Deus me trouxe agora. Olha para mim aqui. Davi bate boca com o irmão dele, com Eliabe. O que ele faz com Eliabe? Ele vira o agora. Com Golias ele prega. Fala comigo: para Eliabe eu viro o rosto, para Golias eu prego. Você tem que saber com quem você tem que virar o rosto e com quem que você tem que falar. Você está aí não? Você está aí? Você está aí? Davi poderia ter atacado Golias sem falar nada. Ele poderia ter pego a pedrinha e jogar. Não, mas antes de jogar eu tenho que falar umas palavrinhas para você, Golias. Você não está falando um monte aqui? Fica aí que agora eu vou falar. Você tem que entender que para Eliabe você vira o rosto, mas para Golias você prega. Fala de novo: para Eliabe eu viro o rosto, mas para Golias eu prego. Davi não fala, Davi prega. Quer ver? Vamos lá, olha a pregação de Davi no campo de batalha. Saul no trono, sentado, tremendo os cambitos. Os soldados com a espada dizendo: ih, meu Deus do céu, já era. Esse ruivinho aí se lascou. E os filisteus dizendo: ih, Golias, corta a cabeça dele e joga. Aí Davi chega: ei, para Eliabe eu não bato boca, com aqueles ali eu não quero. Mas para você eu vou pregar. Recebe a pregação, Golias. 1 Samuel 17:45. E disse Davi ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha aí,
Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu matarei e o cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não acabou não, calma que o sermão continua. E todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha sempre foi, é e sempre será do Senhor, e Ele entregará todos, não é só Golias não, todos vocês nas nossas mãos. Para Eliabe eu bloqueio, para Eliabe eu ignoro, para o diabo eu prego, eu digo para ele o que Deus vai fazer, eu digo para ele o que Deus falou, eu digo para ele quem eu sou. Meu irmão querido, está na hora de você começar a pregar para acabar com essa risadinha do cão. Está na hora de você começar a pregar para acabar com essa firula do inferno. Está na hora. Eita glória. E aí o filisteu é assim, você prega, o diabo corre para você. Davi pregou, olha o versículo 48. Quando Davi pregou, o filisteu ficou enfurecido, porque quem corre é quem tem pressa. Servo de Deus não corre, servo de Deus está debaixo de palavra, e quem tem palavra tem controle, e quem tem palavra tem domínio. É o cão que vai correr, não é você. E aí então o filisteu começou a vir em direção a Davi. O que ele fez? Correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, e vem um gigante de 2,90 metros de altura, com a espada babando, dizendo: esse garoto pregou para mim. E quando o filisteu começou a ouvir correr, tem um gigante que vai cair agora. Versículo 49. Enquanto o filisteu corre, tirando a pedra do alforje, apressou-se em pegar a funda. O cão corre e você faz o que sempre fez. Não mude suas armas pelo tamanho do seu desafio. Você vence uma gripe orando, e você vence o diabo orando. Você vence uma gripe orando, e você vence um câncer orando. Você vence uma depressão adorando, e você vence uma crise de desemprego adorando. Não mude suas armas só porque o desafio aumentou. Deus não tem problema com aquilo que vem contra você, desde que você faça aquilo que Ele te ensinou a fazer. Ele roda a funda. É assim que Ele era. Foi assim que Ele matou o leão, foi assim que Ele matou o urso, e vai assim que Ele vai matar o filisteu. E ele atingiu o filisteu onde? Na testa, de tal modo que o filisteu ficou encravado e caiu diante dele no chão. A pedra não matou o filisteu, a pedra derrubou Golias. E aí no versículo 51 a Bíblia diz que ele correu, agora sim, com ele no chão. Davi correu e se pôs sobre ele, o menininho, pequenininho, em cima de um homem de 2,90 metros, colocando os pés sobre ele. Pela primeira vez na vida, Davi vai usar uma espada. Ele pega a espada. De quem? Desembaiando a espada de quem? Do filisteu. Acabou de matá-lo, cortando a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. A espada matou Golias. A espada é um símbolo espiritual na Bíblia. Deus estava dizendo: agora eu estou mudando as suas armas. Você chegou aqui com uma funda e com uma pedra, mas a partir de agora você vai trabalhar com outras ferramentas. A partir desse evento, Davi nunca mais usou funda. A partir desse evento, Davi sempre ganhou suas guerras com a espada. Levanta a mão para cá. Se você for fiel no pouco, eu declaro que ainda esse ano Deus vai mudar as suas armas. O que significa isso, pastor? Deus vai trazer um novo potencial para aquilo que você está fazendo. Eu declaro que o riso do diabo está acabando hoje. Deus vai te dar experiências únicas.
experiências onde até ontem Satanás se andou, trazendo vergonha, vexame. Deus vai te dar uma unção tão poderosa que você vai ver o riso do diabo se convertendo em choro de desespero, e você cortando a cabeça daquilo que estava prestes a te destruir, e dizendo: adeus em Israel, adeus da minha casa, adeus da minha família. Eu fui zombado, eu fui ridicularizado, mas o Senhor esteve comigo. Não é na força do teu braço, é na unção de Deus. E eu declaro: olhe para Cristo hoje, porque o óleo está sendo vertido sobre a tua vida. Eu declaro caminhos sendo abertos aqui nesta noite. Eu declaro pessoas que chegaram aqui cansadas, exaustas, dizendo: pastor, eu já tentei de tudo, tentou de tudo do jeito que queriam. Deus manda dizer: pegue as armas que eu já te dei, vá lutar, que eu te darei vitória, diz o Senhor. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.